Olá pessoal, meu nome é Jefferson. A nossa aula será sobre câncer de pulmão, onde vamos abordar aspectos do diagnóstico e do rastreamento em pacientes com câncer de pulmão. A nossa aula vai ser baseada inicialmente na apresentação de um caso clínico. Eu vou mostrar o caso aqui para vocês e em função desse caso clínico nós vamos discutir os aspectos diagnóstico do câncer de pulmão. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre diagnóstico precoce, sobre rastreamento em pacientes com câncer de pulmão. Vamos trabalhar os conceitos básicos do que é rastreamento, o que é prevenção secundária, qual o papel da prevenção secundária nos pacientes com câncer de pulmão e como é que se faz a prevenção secundária nesses pacientes. Vamos começar com a apresentação do caso clínico. Um paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, natural e procedente de São Paulo, com uma queixa de tosse, secreção amarelada, febre e dor torácica esquerda com 3 dias de evolução. De antecedente, tinha hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia e uma história de tabagismo de 2 maços por dia por 45 anos. Aqui é importante fazer o cálculo da carga tabágica, que nada mais é do que se multiplicar o número de maços de cigarros fumados por dia pelo número de anos que ele fumou. Então, 2 maços por dia por 45 anos dá uma carga tabágica de 90 maços anos. Então, a história familiar desse paciente é a história familiar de câncer. Ele teve o pai com câncer de próstata aos 75 anos e a irmã com câncer de mama aos 56 anos. Ele usava losartana e simvastatina como medicamentos de uso habitual e a profissão dele era médico. Então vamos lá agora para a nossa estratégia de investigação diagnóstica desse caso. Então, só lembrando, era um homem de 65 anos, fumante, com uma história aguda de 3 dias de evolução, de tosse, expectoração amarelada, febre, dor torácica do lado esquerdo. Com esse quadro, ele procurou o pronto-socorro. Então aqui eu gostaria que vocês pensassem quais as hipóteses diagnósticas e quais os exames que vocês solicitariam para continuar a investigação desse caso. Eu imagino que todos vocês provavelmente pediriam uma radiografia simples do tórax. Então está aqui a radiografia simples do tórax. Vejam com cuidado, tenham muito cuidado na interpretação desse exame de raio-x. Depois do raio-x, alguém pediu uma tomografia de tórax para esse paciente. Esse é o resultado da tomografia que vocês estão vendo aí na tela. Eu gostaria também que vocês olhassem com cuidado e procurassem identificar que tipo de alteração aparece nessa tomografia, qual o significado clínico dessa alteração na tomo, mas principalmente eu queria que vocês pensassem se vocês pediriam uma tomografia nessa situação, com esse quadro clínico que ele apresentou, com o raio-x que vocês interpretaram. E por que vocês pediriam uma tomografia nesse caso, ou se eventualmente não pediriam a tomografia e já fechariam o diagnóstico apenas com o caso, com a história clínica e com o raio-x. Saindo um pouquinho do caso clínico especificamente, vamos falar sobre a investigação diagnóstica na suspeita de câncer de pulmão. Primeiro, quais são as manifestações clínicas e depois quais são os principais exames de imagem utilizados na investigação diagnóstica desses pacientes. A radiografia simples de tórax e a tomografia computadorizada do tórax são os principais exames, principalmente a tomografia. Tanto a história clínica quanto os exames de imagem, eles levantam uma suspeita de câncer de pulmão, mas o diagnóstico final ele só pode ser feito com biópsia. E aqui a ideia é vocês aprenderem qual o principal exame a ser utilizado para se fazer biópsia nas lesões suspeitas de câncer de pulmão. Isso depende fundamentalmente da localização da lesão suspeita pela tomografia. Se a lesão for periférica, o exame mais utilizado é a biópsia percutânea guiada por tomo. Se a lesão for central, o exame mais utilizado é a broncoscopia. Lembrar que em alguns casos de lesões periféricas, de lesão muito suspeita para câncer de pulmão, esse paciente pode ir direto para a ressecção cirúrgica
com o vídeo e fazer já a ressecção diagnóstica do nódulo. Então, é mais uma opção na investigação diagnóstica desses pacientes. Terminada a parte do diagnóstico, nós vamos ver agora sobre rastreamento, sobre diagnóstico precoce, sobre prevenção secundária em câncer de pulmão. O primeiro ponto a ser trabalhado é a definição do que é rastreamento. Então, rastreamento é a aplicação de um teste em uma população que é assintomática para determinar quem tem maior probabilidade de ter câncer. Esse é um aspecto fundamental na definição de rastreamento, que é um teste aplicado em uma população assintomática com alto risco para ter determinado tipo de câncer. Portanto, o exame de rastreamento não é teste diagnóstico. Outro aspecto que tem que ficar muito claro é qual é o objetivo do rastreamento. O objetivo do rastreamento é fazer diagnóstico precoce, tratar e reduzir a mortalidade específica por esse tipo de câncer. Esse é o principal estudo sobre rastreamento do câncer de pulmão, publicado em 2011, onde pessoas com altíssimo risco para câncer de pulmão, ou seja, acima de 55 anos, fumante com mais de 30 maços anos, ou ex-fumantes que pararam há menos de 15 anos, eles foram randomizados em dois grupos. Um fez tomografia de baixa dose e outro fez radiografia simples de tórax, com o objetivo de rastreamento de câncer de pulmão. E o que esse estudo mostrou, vocês veem aí na curva em preto, é que aqueles que fizeram tomografia de baixa dose tiveram uma redução de 20% no risco de mortalidade por câncer de pulmão, quando comparado àqueles que fizeram apenas raio-x simples do tórax. Com base no resultado desses estudos, nós selecionamos indivíduos de alto risco para câncer de pulmão, assintomáticos e que podem ser elegíveis para rastreamento de câncer de pulmão. São basicamente dois critérios: a idade e o tabagismo. A idade de 55 a 75 anos, aqueles fumantes com uma carga tabágica acima de 30 maços anos e aqueles ex-fumantes, mas que pararam de fumar há menos de 15 anos, são considerados como de alto risco e elegíveis para serem submetidos a rastreamento por câncer de pulmão. Sabendo quais são os indivíduos elegíveis para o rastreamento, a próxima pergunta é qual exame deve ser utilizado para o rastreamento de câncer de pulmão. Esse exame é a tomografia de tórax de baixa dose. Assim nós terminamos esse vídeo com a prévia da aula da próxima quinta-feira. Espero que vocês tenham a oportunidade de poder se familiarizar um pouco com o assunto